Olá pessoal, craques do microfone. Olha só, estou aqui com outro grande narrador, trabalhou em algumas emissoras de São Paulo, mídias, né? E ele vai contar a sua trajetória, aquela paixão pelo rádio, pela comunicação, até os dias de hoje. Estou com Rafael Spinelli. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Espina? Somos quase charás no sobrenome, Spinelli e Espina. Isso aí. Mas muita gente me chamou de Espina nos meus anos trabalhando em rádio, trabalhando em televisão também, até como um apelido carinhoso, Capriotti, inclusive, lá nos tempos de Rádio Record. Depois nos encontramos na Rádio Bandeirantes também, e ele sempre me chamava de Espina, e aí Espina, o Alex Miller também. O Alex Miller trazia um pouco mais, Espina, Spinelli, Spinafre, Espinosa. muito bem-humorado, muito brincalhão, cara, gente boa demais também. E um Prazer, dos melhores a imitar o Roberto Avalone, né? Não, para imitar o Roberto Avalone, o amigo foi até modesto, não tem igual, não tem igual. O Alex Miller é fera demais como repórter, como apresentador, como comunicador, e na hora da descontração, imitando o Avalone com o personagem Canelone, ele sempre deu show. E é um prazer estarmos juntos aqui, Rafael. Então conta a sua história, lá no comecinho, aquela paixão, quando começou. Olha, desde a adolescência, final da infância, eu já gostava muito de acompanhar as transmissões pelo rádio. Chamava até a atenção pelo fato de eu ser ainda criança, iniciando a adolescência, e quando o jogo estava passando na televisão, estava com o radinho por perto, às vezes até diminuía o volume da TV para ouvir a narração do rádio. Naquela época não tinha a questão do aplicativo, que hoje em dia é meio difícil para sincronizar, né? Às vezes tem o delay e tal. Lá não. Lá a narração do rádio até às vezes chegava um pouquinho antes, coisa ali muito, muito pequena. E o mundo do rádio esportivo sempre me fascinou. Eu sempre me emocionei muito ouvindo as transmissões. Eu sempre me arrepiava com aquela emoção, aquele som da torcida ao fundo, a magia dos narradores, dos repórteres, de uma transmissão esportiva pelo rádio, tanto quando eu só estava ouvindo pelo rádio, como também nessas ocasiões em que até diminuía o volume da TV para curtir mesmo a emoção da transmissão do rádio. E aquilo foi me acompanhando, além de uma empolgação de infância, de torcer só pelo meu time. Eu entrei na adolescência e continuei com esse gosto, e com 15 anos de idade eu tive um divisor de águas na minha vida, que foi a oportunidade de conhecer os estúdios da Rádio Globo na Rua das Palmeiras, em São Paulo, no bairro da Santa Cecília, bairro Santa Cecília. Conheci no colégio o Rogério Barbosa, que é filho do Eduardo Belezinha Barbosa, que foi produtor do Globo Esportivo por muitos anos. E eu era ouvinte assíduo do Globo Esportivo, todos os dias, às 18 horas, na Rádio Globo. Lembra da musiquinha, Espina? Tan, 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 tan. No ar, Globo Esportivo. E aí vinham os apresentadores. Na época tinha o Oswaldo. Sim, aquele giro de notícias. Romeu César, José Calil, Osmar Garrafa, Oswaldo Pascoal. Pois é, e eu me lembro que nessa época o Oswaldo Maciel apresentava. Enfim. Morcegão não dá. O Morcegão, depois, né? O Morcegão, na verdade, ele chegava um pouquinho depois. Do programa dele. Com o Agito Geral. Isso. E é aí que a coisa pega de vez. Quando eu conversei lá no colégio com o Rogério Barbosa, batendo papo, falando sobre futebol, time e tal, eu comentei que gostava muito de acompanhar pelo rádio. E aí ele ficou assim, meio espantado, eu tinha na época 15 anos, e falou, pô, você curte ouvir no rádio? Eu falei, não só no rádio, como no rádio AM. Ele falou, tá brincando? Eu falei, pois é. Ele falou, cara, meu pai trabalha na Rádio Globo. Eu falei, sério? Quem que é seu pai? Ele falou, é o Eduardo Barbosa. Eu falei, o Belezinha? Ele falou, pô, você sabe o apelido do meu pai? Eu falei, sei, porque todas as vezes na ficha técnica o apresentador fala
Globo Esportivo no ar, mesa de som, Edinaldo Barbosa, produção, Edinaldo Alves, produção. Edinaldo Alves, perdão. Barbosa, mesa de som, Edinaldo Alves, o cabeção. Produção, Eduardo Belezinha Barbosa, central técnica com Rosan Camilo Bento, Alberto Mamontastre e tal. Estão por aí ainda. Pô, cara, depois conheci todos eles e se tornaram amigos. Quando eu falei para o Rogério, pô, seu pai é o Eduardo Belezinha Barbosa, ele falou, eu fiquei, cara, você tem que me levar para conhecer a Rádio Globo, conhecer teu pai. E ele fez toda a questão de que isso acontecesse. E numa sexta-feira à noite, com 15 anos, Espina, eu fui até a Rádio Globo com o Rogério. E quando nós chegamos, tem que fazer toda aquela questão de cadastro, portaria e tal. E quando nós subimos, ele falou, aqui à esquerda é o estúdio da Rádio Globo. Eu fiz aquela curva à esquerda saindo do corredor e vi a porta com aquele famoso no ar, escrito em vermelho, a porta do estúdio. Ele foi e abriu a porta. No que ele abriu a porta era 8h01. Começava o agito geral, começava às 8 da noite e tal, até rodar a vinheta, a trilha e tal. Quando a porta abriu, foi uma coisa divina. Eu vi o Maércio Ramos, o morcegão, falando, e eu já ouvia o agito geral. Eu era ouvinte, e aí eu vi pessoalmente. Ele abrindo o agito geral, ele falou exatamente desse jeito aqui. 8 da noite, mais 1 minuto, e aí, como vai? Tá? Tudo bem? Começando mais um agito geral nos 1100 da sua Rádio Globo, um Brasil de audiência para falar de esportes, de música, de entretenimento. E eu fiquei assim, ó. Cara, quando eu vi aquilo ali diante dos meus olhos acontecendo ao vivo, um programa de rádio sendo realizado pelo Maércio que eu ouvia, eu não tive dúvidas. Ali é como se Deus já tivesse me dado o encaminhamento, e ali ele só chegou e falou, filho, tá ligado que é aqui que eu te trouxe, esse é o seu caminho. Eu tive certeza que é o que eu queria fazer na minha vida. Certo, e o Morcegão, né, hoje tá na Transamérica, né? O Morcegão estava na 105, foi pra Transamérica. Também é eu encontrei com ele, mas não deu pra gente fazer, é um que tá na pauta. Então dali você viu o programa, entusiasmado, e como partiu para você estar daquele lado, do lado de lá? Então, eu vi esse e falei para o Maércio quanto eu gostava de ouvi-lo e tal, e ele deixou a porta muito aberta para eu voltar mais vezes. E eu realmente aceitei muito o convite e comecei a ir várias vezes ao estúdio acompanhar o agito geral. E eu falava para o Maércio que meu sonho era trabalhar em rádio, que eu poderia naquele primeiro momento estar ali só para estar no ambiente. Se eu pudesse, eu ajudava com um cafezinho, a levar água para os convidados, o que pudesse. E, logicamente, por questão de legislação e tal, com 15 anos ali ainda tinha um complicador, questão de idade. Mas mesmo assim, como convidado, ele permitia que eu fosse mais vezes, isso. E aí, o Maércio, percebendo essa vontade gigantesca que eu tinha realmente, já passava um tempo, ele me indicou para o Gaspar Luiz, que era um amigo dele do rádio do interior de São Paulo. O Maércio é de Campinas, certo, e o Gaspar da cidade de Mojimirim. O Gaspar tinha uma equipe chamada Bola de Ouro, que vinha para São Paulo, narrador, comentarista, repórter, um operador de áudio. Eles normalmente vinham numa quarta-feira e num domingo, a não ser que daquele final de semana o jogo mais importante fosse no sábado, certo, e tal. Ou eles faziam Pacaembu com o Corinthians, Palestra Itália com o Palmeiras, ou Morumbi com o São Paulo. E dependendo do contexto, Vila Belmiro com o Santos. O Maércio falou para o Gaspar que tinha um menino que sempre visitava os estúdios da rádio, que sonhava trabalhar em rádio, e se o Gaspar de alguma forma tinha um espaço para esse menino, no caso, esse menino aqui. E, Espina, o Maércio me ligou um dia e falou esse contexto e disse: o Gaspar vai falar com você, Rafa. Ele tem uma equipe ali na Rádio Cultura de Mojimirim e tal, equipe Bola de Ouro, faz uns jogos em São Paulo e talvez pinte uma oportunidade para você. Vê certinho, ele vai te explicar. Pô, eu já fiquei naquela expectativa gigante. Já nem dormia, né? Basicamente, eu tinha 16 anos nesse momento, tinha passado um tempinho já.
Rapaz, o Gaspar me ligou, eu estava no colégio, numa segunda-feira de manhã, e ele disse que o Maércio tinha passado o contato, falado do contexto, e que na quarta-feira à noite, isso é uma segunda de manhã, dia 13 de setembro de 99, na quarta-feira à noite, dia 15 de setembro, jogariam Palmeiras e Sport no Palestra Itália, hoje o Allianz Parque, e que ele estava disposto a me dar uma oportunidade para sentir minha desenvoltura no microfone e tal, mas como repórter da externa do jogo, Fora. com o Torcida. celular, fazendo a movimentação da torcida. Já tinham os repórteres que fariam os times, o Palma Júnior com o Palmeiras e o Marcelo Moraes com o Sport. Valentim Antônio na narração e o Humberto Butti nos comentários, com o Gaspar dando sempre o suporte para E eles. eles estão por aí ainda ou já? Então, o Gaspar faleceu num acidente de carro 4 meses depois que eu o conheci. Foi o meu grande primeiro baque na profissão, uma dor imensurável. O cara foi assim, um anjo na minha vida. Minha primeira oportunidade de falar no aparelho celular, naquele primeiro momento, fazendo a cobertura externa, foi dada pelo Gaspar Luiz, meu saudoso amigo Gaspar Luiz, que eu vou ter sempre muita gratidão a ele, ao Maércio, enfim. Que até onde eu sei, os demais integrantes da equipe da época seguem vivos. Hoje nós estamos em 2024, não sei exatamente em que momento a pessoa vai assistir esse vídeo que nós estamos gravando aqui em 2024, mas o Gaspar comentou que eu faria as entradas com aquele acompanhamento da movimentação externa do jogo. Isso foi na segunda-feira, na parte da manhã, e já da segunda para terça foi difícil dormir. De terça para quarta, então, eu malemar pisquei os olhos e eu escrevi num caderninho tudo que eu poderia fazer se o Palmeiras ganhasse, empatasse ou perdesse o jogo. O que eu pergunto se ganha, o que eu pergunto se empata, o que eu pergunto se perde. Foi bem bacana, Espina, foi uma experiência incrível e eu nunca vou esquecer. Da mesma forma que eu te falei da emoção do momento que eu entrei no estúdio, que o Maestro estava fazendo a abertura do Agito Geral na Rádio Globo, neste dia, quando abriu a transmissão, um pouquinho antes eu já fiquei com o retorno aqui no celular, aquele telefone Baby da Telesp celular na época, sabe? Aquele telefoninho assim. E eu ficava ouvindo e estava rolando a Voz do Brasil. 7h58, mais ou menos, eles já me deixaram plugado. Só de ficar ouvindo a Voz do Brasil aqui, falando, pô, eu tô ouvindo isso aqui, mas dessa vez é pra eu entrar ao vivo numa rádio, uma rádio AM, lá de Mojimirim, enfim. É muito ouvida por lá, né? Muito ouvida. Então muito. era uma responsabilidade. Queira ou não, uma responsabilidade. Mas sempre e não importa se você tá falando na rádio Só pra você também, né? Globo, na TV Globo, se você tá falando para 2 pessoas, para uma pessoa. Faça com amor, com responsabilidade, com carinho. E essa é uma sensação que, quando eu toco nesse assunto, você me perguntou, eu até revivo a emoção do dia, que o Valentim Antônio, que era o narrador daquela jornada, ele uma voz incrível, uma voz grave, imponente. Aí ele abriu a transmissão, eu confesso que assim eu fiquei, ai meu Deus do céu, ele falava assim, torcedor ligado na rádio Clube de Mojimirim, equipe Bola de Ouro comandada pelo Gaspar Luiz. Daqui a pouco a bola vai rolar. Aqui no Palestra Itália tem Palmeiras e Sport, a sequência do Campeonato Brasileiro de 1999. E vamos girar a equipe da Bola de Ouro e tal aqui, pô, aquele pique de transmissão, aquela coisa maravilhosa. Eu ouvindo tudo aqui no celular, falando, Jesus amado do céu, agora vai o racha. E aí ele chamou o repórter que falou do Palmeiras, o destaque, o que falou do Sport, o comentarista, e aí quando ele começou a falar assim, e hoje tem novidade na transmissão da equipe Bola de Ouro, hoje tem o repórter da galera, vai acompanhar toda a movimentação externa, tudo que acontece nos arredores do Palestra Itália, estreia hoje na equipe do Gaspar Luiz. Ele que vem aí com brilho nos olhos, com muita vontade de fazer acontecer. Seja muito bem-vindo. Pô, ele foi maravilhoso. Valentim, espetacular, né? Eterna gratidão. É com você, boa noite, Rafael Spinelli, o entorno do Palestra. Cara, eu confesso pra você, naquela hora,
adrenalina, o coração parecia que ia sair pela boca. Eu tava lá na região do Palestra Itália, o coração batia uma lá, uma no Morumbi, uma lá, uma no ABC. E aí eu entrei. Oi, Valentim Antônio, boa noite. Lógico, eu tinha anotado tudo, está começando, vai na bola de segurança, passei as informações, quantos policiais trabalhavam no evento, na área interna do estádio, na parte externa, movimentação, venda do cachorro-quente, venda do lanche de pernil, de linguiça, aqui tá tudo tranquilo e tal, e tal. E aí foi, cara. Pô, foi muito emocionante. Aí voltei naquela transmissão a entrar no intervalo, no final do jogo, dando as informações, e a partir dali o início na equipe Bola de Ouro. Fiz mais alguns jogos nesse esquema, repórter da galera, cobrindo a torcida. Depois comecei já a fazer, digamos assim, foi um upgrade. Comecei já a acompanhar, por exemplo, o jogo comando era em Campinas, Corinthians e Guarani, transmissão lá, e eu já no Morumbi fazendo o posto. Sabe o posto? Sim. Que é quando a gente fica ali dando as informações do jogo, não mais só da torcida. Então tava rolando Corinthians e Guarani em Campinas. E ainda com o celular? Não, aí já com equipamento. Aí então foi uma fase bem legal. E já tudo caminhava para eu começar a fazer meta, ir para a etapa de repórter de campo e tal, quando infelizmente, você vê, ó, nós estamos falando aqui de setembro de 99. O Gaspar faleceu em dezembro de 99. Depois de ter ido para o Japão, acompanhado o Palmeiras e Manchester na final do Mundial, ele retornou, foi para Minas Gerais fazer o primeiro jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, retornou e aí tinha a final da Mercosul, Palmeiras e Flamengo. Eles foram para o Rio, na volta o acidente. O acidente foi, se eu não me engano, numa quinta-feira à noite. Ele ajudou até a socorrer o pessoal e na sexta-feira ficou internado. No sábado eu falei com ele, ele falou do jogo, do domingo que a gente ia fazer, do Corinthians e Atlético no Morumbi e tal. E no domingo, quando eu liguei no celular dele para saber dele, se ele estava melhor, a esposa dele atendeu chorando e falou que ele tinha acabado de falecer. Eu falei, como assim? Eu falei com ele ontem. Ela falou, infelizmente ele teve uma questão de água no pulmão que não foi detectada a tempo e causou uma insuficiência respiratória irreversível e ele acabou de partir. É uma pena, mas a minha gratidão ao Gaspar vai ser eterna. Você percebeu que eu falo dele? Não, sim, fiquei emocionado. Com muito carinho e a gente nunca pode esquecer, Spina, quem isso é algumas virtudes, né? Das virtudes da gente é lembrar de tudo, e aquele começo que é o mais difícil, né? Aquela porta, aquela chave para você entrar no esquema, né? Alguém que te dá aquele apoio. A gente, quantos e quantos passaram desapercebidos porque não teve aquela oportunidade, né? E às vezes até troca de... E você sabe uma coisa que eu nunca esqueço? Eu ia até nos mercados do meu bairro, pedia lá para o gerente, poxa, me dá uma oportunidade, deixa eu trabalhar aqui, deixa eu falar aí o preço dos produtos. Olha aí, dona de casa, a manteiga hoje de R$ 2,15 por R$ 1,99. Alvejante, não sei qual, de tanto por tanto. Sabão em pó, tal, de tanto por tanto. Menino, eu gostaria, não posso. Questão, não tem como, você tem 15, 16 anos. E o Gaspar, como freelancer, ele abriu a porta, encarou o desafio e me deu a oportunidade, cara, que eu nunca vou esquecer. Aí depois do falecimento dele, eu fui buscar novas oportunidades. Eu ingressei na faculdade de jornalismo. Antes de ingressar na faculdade, eu destinei um ano, que foi 2001, para me dedicar a ter o meu DRT de radialista. Então eu fiz o curso da Rádio Oficina, paralelamente já trabalhando na Rádio ABC. Porque aí eu completei 18 anos e consegui ingressar na Rádio ABC, que é uma rádio oficial da região do ABC. Grande rádio, né? Antes dos 18 não conseguia, pela questão da idade também. Mas trabalhei no projeto STI, que é um sistema de transmissão integrada, que fazia narrações, transmissões para algumas rádios comunitárias na região. São Bernardo, né? São Bernardo, do J. Alves. Santos Rádio Show, primeira web rádio que existiu no Brasil. Ela era administrada por uma empresa em São Paulo. Eu, Alex Ricardo, Rubem Dareu fomos aqueles que deram um pontapé inicial nesse projeto de web rádio
A época era bem difícil, internet discada ainda e tal, mas estava ali, começando. Tinham programas específicos do Santos e as transmissões dos jogos, e ali eu tive meu primeiro contato com a narração. Uma situação que o nosso narrador teve um problema de logística, jogava Juventude Santos em Caxias do Sul e ele não conseguiu chegar antes do jogo começar. E eu encarei o desafio, narrei 12 minutos desse jogo. Deixa eu te falar uma coisa, você já estava a sua meta seria ser narrador ou você só repórter e trabalhar com rádio? Então, naquele momento, 2000, eu já olhava com carinho para a narração, sim. Quando eu comecei em 99, eu queria entrar no rádio, trabalhar no rádio. A princípio como repórter, maravilhoso. Já em 2000, no projeto da Santos Rádio Show, eu fiz a função de plantão esportivo, também de produtor. Então a gente já começa a entender melhor a coisa por dentro, ou atrás do microfone, ou os bastidores, enfim, como aquele projeto se desenvolve. E aí, Espina, eu comecei a olhar com carinho, sim, para a narração. Quando veio essa oportunidade, que eu narrei esses 12 minutos, aí o narrador chegou, deu sequência e tal, eu saí dali com aquela sensação, pô, tá aprendendo, você tá pegando o jeito, narração é uma coisa muito complexa, não é do dia pra noite que você vai chegar lá e pá. Mas eu gostei daquela semente plantada, sabe? E comecei a pensar que eu queria mais. Se interessou mesmo? Foi. E aí veio o projeto do STI. Ali eu já fui mais para narração mesmo. Quando eu entrei na Rádio ABC, eu queria narrar, mas aí demorou um pouco até que essa oportunidade chegasse. Eu passei um bom tempo como repórter, como produtor, como apresentador, mas está tudo bem, porque o tempo todo você está aprendendo, você está se moldando, se forjando, se preparando. E a época da Rádio ABC teve um fato muito curioso, porque eu fiquei nela fixo até o final de 2001, e quando chegou 2002, que eu ingressei na faculdade, a faculdade era à noite, e o meu horário de trabalho na Rádio ABC também era à noite, e eu tive que sair e fiquei como freelancer, ainda como repórter no começo de 2002. Só que veja bem, Espina, aí eu já tinha colocado muito na cabeça que eu queria a narração. E o que eu fazia? Eu ia lá na direção da Rádio ABC e falava, gente, eu quero narrar. Não, mas você é muito novo ainda, calma, vai pegando jeito e tal. Não, mas eu quero narrar. Não, mas você é muito novo. Eu falava, mas esse negócio de eu sou muito novo não é argumento, porque eu quero narrar, enfim. Sabe o que eu fiz? Comecei a ir para os jogos do Santo André, no estádio Bruno José Daniel, com um gravador. E aí eu ficava lá na arquibancada, num cantinho, tentava ficar lá longe de todo mundo, pegava as escalações e pau na máquina. Santo André e Ituano, Santo André e São Carlense, eu lá. E vem o Ramalhão e pai, não sei o que, e ficava treinando. E toda vez eu fazia um resuminho na fita cassete. E aí, gente? Aí, ó, vamos ouvir. Eu tenho minhas dúvidas se eles chegavam a ouvir mesmo, porque eles só falavam, não, você ainda é muito novo, mas tudo bem. Aí, Espina, como não é opcional, né? As pessoas falam não, vai de você escolher se você aceita ou não. Em 2002, eu trabalhava para poder pagar minhas contas, meu estudo, minha faculdade, no ramo comercial. E eu fiquei sabendo que ia rolar um jogo da Liga Andreense de Futebol Amador no domingo de manhã. E o início do jogo era 9 da manhã. E eu lembrava de ter ouvido a Rádio ABC algumas vezes, de domingo de manhã, e ficava o quê? Tocando música. Música antiga. Não tinha programação? Não. Às 11 da manhã começava chamava alguma coisa de Portugal, com Varela Leal, Trilha Nova Portugal, Trilha Portugal, me desculpa, eu não lembro agora o nome, mas eu me recordo que até 11 da manhã na rádio ficava tocando música.
E a hora certa era dada por aquele programa de computador, sabe? Hora certa. Aí vinha aquela vozinha do robozinho. 11 e 12. Rádio ABC. E música de novo. Eu pensei, caramba, por que não transmitir o jogo do futebol amador no horário que tá tocando música na rádio? De repente, para eles pode ser bom, eles colocam uma grana aí no caixa e vão ver como é que é. Fui falar com a direção da rádio. Perguntei valores e tal, e aí eles me disseram que daquele horário das 9 às 11, eles cobravam na época, o dinheiro da época lá. Não vou falar em números, vou falar Mais ou menos. X valor. O que eu fiz? Eu fui no presidente da Liga Andreense, pessoalmente, na sexta-feira de manhã, e falei para ele se ele tinha interesse de colocar o jogo do campeonato amador na Rádio ABC. E aí brilhou o olho dele. Claro, pra nós é muito legal, porque imagina, a esposa tá em casa, tá ouvindo o nome do marido dela que tá jogando, o filho tá lá e tá ouvindo o nome do pai que tá jogando. Eu falei, então, isso é sensacional. Ó, seguinte, eu preciso que você consiga tanto de cada equipe, porque se você levantar de cada equipe esse valor, eu consigo pagar o que a rádio tá pedindo, consigo pagar a linha de transmissão, e consigo pagar um lanche para os amigos que vão me ajudar nessa. Quem vai lá comentar, quem vai lá ser o repórter e quem vai montar o equipamento. E aí o presidente da liga gostou da ideia, falou com os donos dos times e tal, e eles toparam. E cara, olha como a vida é maluca, Espina. Eu narrei 4 jogos do futebol amador desse jeito, que eu acabei de te contar. Quando eu ia pedir uma chance para narrar na Rádio ABC, eles falavam o quê? Que eu era muito novo. Depois que eu narrei 4 jogos do futebol amador, aconteceu a famosa situação, é um clichêzaço, né? Você vai falar assim, o narrador não chegou? Não. Um dia antes de um jogo internacional em São Caetano, que a rádio ia transmitir, off-tube, o jogo seria em Porto Alegre, o narrador ficou sem voz, o narrador oficial da casa. E a produtora me ligou, Janete Ogawa, e falou assim, Rafa, você nosso não é mais narrador, novo, o Jorge Valeriano tá sem voz. E amanhã tem aqui o jogo, 4 da tarde, Inter e São Caetano, você consegue narrar esse jogo? Eu falei, bora. E narrei o jogo. Por que eu tô te contando isso de uma forma até um pouco mais específica? Para você ver como que a gente tem que acreditar quando tem um sonho e seguir percorrendo, porque uma hora as coisas vão acontecer se você fizer a sua parte também. Eu narrei esse jogo, Espina, e esse jogo terminou empatado. Empatado, sem gols. 0-0. E eu pensando, poxa vida, mas logo esse, eu ali rezando pra sair um gol e nada. Mas eu tinha os gols lá do futebol amador, né? Gol do Buba, gol do Pica-Pau, gol do Zoinho, gol do Dedo Curto. todo tinha gol. O nome da rapaziada lá, os nomes são fantásticos. A Várzea é incrível. Incrível, cara. Nome dos times, Beira-Mar, A Firma, Os Globais. E aí eu tinha marcado para ajudar num especial da equipe de reportagem da Rádio ABC que estava sendo feito para destacar a rivalidade Corinthians e Palmeiras. Então várias personalidades do clássico vinham sendo entrevistadas. Ex-jogadores de um, do outro, jornalistas, e eu tinha marcado para conversar com quem para falar da história do clássico? O locutor da torcida brasileira, Fiore Giliotti. Era palmeirense, né? Você tá vendo como que as coisas começam a se conectar aqui para você entender como que eu fui parar na Rádio Record? O Fiore nessa época era narrador da Rádio Record. Chefe da equipe, não? Chefe da equipe, sim. Eu marquei com ele num sábado à noite, em 2003 aí já, tá? Fiore tinha narrado, ele ia narrar naquele sábado à noite, Ceará e Palmeiras pela Série B.
Palmeiras tinha caído em 2002, estava jogando a B. E eu fui naquela semana na Rádio Record fazer a entrevista com o Fiore Gigliotti. Isso foi num sábado. O jogo que eu narrei do Inter São Caetano foi no domingo anterior. Eu fui na casa do meu pai, que tinha aquele aparelho de som duplo deck, e tirei alguns lances do Inter e São Caetano. Fiz um pequeno piloto e busquei um gol lá do futebol amador para ter a narração de um gol no portfólio, no piloto. Que é o grande momento, grande literalmente, momento. né? Como diria Alexandre Santos, gol, grande momento. Cara, chego lá, vou na Rádio Record, faço a entrevista com o Fiore Gigliotti ali, falando do clássico, Corinthians, Palmeiras, emoções. Quando terminou, seu Fiore, muito obrigado. E eu com o gravadorzinho aqui recolhendo, tirando a fita que eu tinha entrevistado ele, colocando em cima da mesa, pegando no bolso a outra fita do meu piloto, colocando no gravador. Muito obrigado, o senhor foi muito gentil, o senhor realmente é espetacular como narrador, como pessoa. Senhor Fiore, meu sonho é ser narrador, estou começando. Eu peço só, por gentileza, 2 minutinhos do seu tempo. O senhor pode ouvir um pouquinho da minha fita? Play, coloquei na mão dele. Era a única chance. E ele segurou gentilmente. Fiore é um gentleman, gente. Segurou um gravador. Eu lembro da cara dele ouvindo. Ele ficava assim. E aquele bigodinho tradicional do Fiore e tal. E imagina eu Nossa ali. Senhora. Rapaz, Coração, amigo. ele foi super atencioso. Ele ouviu a fita. Quando ele terminou, ele disse assim: filho, até pelo jeito que você me entrevistou aqui e o pouco que você colocou da sua parte de reportagem aqui na sua fita, como repórter eu vejo você já num caminho bom, num caminho legal, até porque, como você comentou, você já faz há mais tempo. Como narrador, você está numa fase ainda inicial, mas eu quero pedir que você deixe essa fita comigo. Você tem bastante coisa para lapidar, mas deixa a fita comigo. Eu falei, tudo bem e tal. E aí, Espina, dando uma adiantada na história, houve uma rodada do Campeonato Brasileiro que iam ter muitos jogos ao mesmo tempo. E o São Caetano na época estava bem. O São Caetano brigava lá em cima. E eu vi que jogava no mesmo horário o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, uma rodada cheia. E eu falei pro Marcelo, filho do Fiore, o Marcelo Gigliotti, que tinha me recebido muito bem lá na Rádio Record também. Falei, Marcelo, domingo agora vai ter São Caetano e Goiás em São Caetano e eu estarei no Anacleto Campanella. Se você precisar de alguma coisa do jogo, qualquer coisa, me dá um toque. Então veja, ó, eu fiz aquela entrevista com o Fiore mais ou menos em agosto de 2003. Essa conversa com o Marcelo é um tempinho depois, é final de setembro, começo de outubro de 2003. E o Marcelo falou, Rafa, beleza, eu vou dar uma ligadinha para você, você faz uma entradinha sem compromisso com a gente antes do jogo, só para dar um panorama, até porque esse jogo aí tem uma relevância na classificação e tal. Eu falei, claro. O Marcelo foi tão parceiro. Ele me colocou antes do jogo 2 vezes, ao vivo na Rádio Record. Ele me colocou em todo o giro de placar. Eu fiquei plugado com o celular na cabine do Anacleto Campanella. Todo o giro de placar eu entrava. Me colocou no intervalo, segundo tempo todo também, a cada 5 minutos no giro. E depois do jogo pediu para eu fazer um boletim com entrevista do técnico e tal. E aí eu vou dizer o que de uma pessoa como essa, cara? Então assim, o Fiore me ligou no final do dia, me agradeceu pela gentileza e disse que a minha fita estava com ele. Quando foi dezembro de 2003, Espina, a Ana Marina Maioli me ligou e disse que o Fiore gostaria que eu narrasse um jogo de final de ano, aqueles jogos de festa, confraternização. Dos amigos do Alex Alves. O Alex Alves que jogou no Juventus, na Portuguesa. Não é aquele não da que Bahia. Morreu. Não falecido. O falecido chegou a jogar no Foi Palmeiras até também. técnico, né? do Juventus uns tempos atrás, né? Isso aí. E o Alex é um cara muito gente boa, então ele tem muitos amigos ali dentro do ramo do futebol. Esse jogo foi lá no campo da Vila Maria. Rapaz, aí foi uma fogueira danada, porque eu cheguei lá, a primeira informação que eu tive é que a narração seria feita de trás do gol.
pouquinho acima, sei lá, 4 metros acima do nível do campo mesmo. E era um jogo absolutamente festivo, sem muito critério de organização, tanto que foram definir os nomes dos times ali na hora do jogo começar. O jogo começou com 40 minutos de atraso. Então venderam uma pauta para a rádio de algo mais organizado, que não se confirmou lá na prática. E rapaz, imagina o desespero, eu abro aquela transmissão, Eduardo Luiz, o Ligeirinho, Carlos Ribeiro, Edson Braga, só fera, só cobrão, e eu ali chegando, já pegando uma bucha dessa. O jogo tinha que começar 4 da tarde, começou 20 para 5. E a gente ali, e eu tentando, poxa, segurar aquela transmissão, e o jogo não começava. E quando começa o jogo, então, você tá narrando de trás do gol, você não tem visão, o número de camisa não é tão confiável. Assim, bucha, hein? foi uma bucha gigantesca. Eu fiz o melhor que eu podia, de acordo com as condições. Mas eu fiquei com aquela sensação de, caramba, não foi o que eu imaginava, porque é uma oportunidade, é uma Rádio Record, é meu sonho, é trabalhar numa emissora em São Paulo, e o jogo realmente não ajudou. Essa é a realidade. Todo o evento em si. Fiore me liga no final do dia: filho, eu tô te ligando para te tranquilizar, porque não seria justo da minha parte qualquer tipo de cobrança, sabendo que o espetáculo hoje foi longe do ideal. Esse é o Fiore Gigliotti. Eu conto essas coisas, cara, porque toda vez que eu puder na minha vida, até meu último dia de vida, manter vivo o legado Fiore Gigliotti, não só o narrador. Falar do narrador é fácil. Falar do narrador, você entra no YouTube aí, você digita lá e você escuta as poesias que o Fiore fazia por meio da narração esportiva. Mas eu falo dos bastidores, porque se tem uma coisa que nesse meio é muito complicada, o ser humano, né? O cara espetacular, né? Essa questão do ego, essa questão no meio de rádio, de TV é muito nociva. E o Fiore era a contramão disso. Então ele falou: filho, fique tranquilo, você vai ter novas oportunidades. E virou o ano, aí apareceu. ele começou a me chamar para os Jogos da Copa São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta, Rafael, você vai contar esse início mesmo.